Seja muito bem-vindo a mais uma temática aqui no canal Reino em 360 Graus. Se você é novo por aqui, não tem problema algum. Eu vou deixar um card bem aqui em cima e você será direcionado para o nosso vídeo de apresentação, onde nós explicamos o intuito e o propósito deste canal. Esta temática será disponibilizada de forma integral, tanto no YouTube quanto no Spotify. Porém, também será disponibilizada em partes no YouTube para que você tenha um pouco mais de flexibilidade e comodidade para assistir a mais esta temática. Sem mais recados, vamos para a nossa temática logo após a nossa vinheta. E segue a vinheta. Estou hoje aqui novamente com o pastor Aloísio Pero, um apologeta, um estudioso da palavra, e ele é mais louco do que eu, porque eu chamei ele para retornar e ele aceitou, né? Só que hoje ele está tomando café, não está tomando chimarrão, o chimarrão está parado lá atrás, lá do outro lado lá. Ele veio da outra vez aqui, tomou chimarrão, ofereceu para mim, infelizmente não deu para pegar virtualmente, mas muito obrigado, Aloísio, por ter aceito voltar e apoiar o nosso canal. E essas conexões que o canal está permitindo que a gente faça aqui, elas estão se mantendo, então eu estou muito alegre e muito feliz porque você está retornando. Então, é com você rapidinho aí. Boa tarde, Fabrício. Reino 360 graus, na paz que excede aí, estamos juntos novamente. É uma alegria a gente poder hoje retornar, né? De repente não com chimarrão, mas com a cafeína, que é o maior estimulante do mundo, né? A cafeína tem na erva mate também, viu? Mas uma quantidade menor. Uma quantidade bem menor. Então, Fabrício, a gente está hoje aqui para conversar com todos a respeito da autoridade das escrituras, né, da palavra de Deus. E, a princípio, vamos tentar situar ela em de três formas, assim, né? Eu até fiz uma anotação, uma colinha aqui, né? A autoridade da Bíblia, a utilidade dessa autoridade nos tempos atuais, né? E também a finalidade dessa autoridade. Tá? Vai ser esses três pontos que eu vou abordar de forma simples, objetiva, para que a gente assertivamente consiga trazer para os irmãos, para a igreja, para aqueles que querem conhecer mais desse reino, né, em 360 graus, esse reino de Deus aí, né, de amigos, sobre o que nós servimos, a quem nós servimos, né, aquilo que nos governa. Tamo junto. Então, beleza. Então, você que está ouvindo até aqui já sabe que o assunto vai ser a autoridade das Escrituras. Eu acredito que, como eu pedi nos bastidores para que o Aloysio escolhesse um tema que tivesse um link com a visão do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para esses últimos dias, eu acredito que seja um assunto muito pertinente, porque a gente vê muita coisa aí no mundo afora, no mundo eclesiástico, vamos dizer assim, que é a Bíblia mais isso. É a Bíblia, mas precisa disso. É a palavra de Deus, porém, precisa desse pensamento. É a palavra de Deus, porém, precisa desse movimento. É a palavra de Deus, porém, precisa desse evento, né? Precisa desse conceito, precisa dessa escola, precisa disso, precisa daquilo, lá, lá, lá. Então, eu acredito que ele está vindo aqui para dizer que existe uma autoridade nessa palavra, que para mim é suficiente, e a gente vai ouvir o que ele vai dizer. Então, galerinha que está ouvindo, a mesma liberdade que eu dei para o Luiz quando ele veio na primeira vez, é a mesma liberdade que eu estou dando agora. Pode ser, sim, que ninguém vai concordar com todo mundo em todo o tempo. Pode ser, sim, que ele fale algo que você discorde. Ah, mas eu vou lá no YouTube, vou arregaçar, vou falar um monte. Não precisa. Vem aqui e dá a sua opinião. Porque a visão do canal é colher o maior número de opinião possível sobre o mesmo assunto, ou assuntos diferentes, mas desde que a gente consiga ter uma noção de que, se três pessoas falam sobre o mesmo assunto e cada um pensa de um jeito diferente, dois ali estão errados ou os três estão errados, porque não existe três verdades. Né? É mais fácil os três estarem errados do que os três estarem certos. Então, se você não concordar com algo que for falado aqui, é só me chamar no direct, Fabrício, o pastor Luiz foi aí, ele falou algumas coisas assim, assim, assado, eu penso diferente. Posso dar minha opinião? Pode e deve. Tá? Então,
como é um retorno do pastor Aloysio aqui, eu não vou ficar gastando tempo aqui, e a bio dele, ele veio da onde, para onde ele vai, não, não preciso. Eu vou fazer diferente, ó, vou tocar aqui, tá vendo onde eu estou apontando? Eu vou deixar um cardzinho aqui, e nesse card você vai lá para a entrevista dele, já aproveita, já assiste a entrevista inteira dele lá, que ele respondeu as perguntas, falou a bio dele, tudo tal, e aí volta aqui, é esse cabra que falou lá, apesar que ele tá um pouco mais magro lá, viu, gente? Na outra entrevista lá ele tá um pouquinho mais magro, viu? Eu não sei o que É a aconteceu. barba, é a É, barba. essas barbas, negócio de barba, desculpa, eu não sei se ele mudou de região, mudou de casa, se ele tá comendo muito, eu não sei, mas ele tá mais magrinho na outra lá, viu? Mas é a mesma pessoa, viu, gente? É o mesmo Aloysio Pedro, tá bom? Então, a partir de agora, é com ele. Se ele falar alguma coisa que eu acredito que seja uma dúvida minha, ou uma dúvida que possa surgir nos telespectadores, eu paro, pergunto, converso com ele e a gente vai bater um papo aqui. Pastora Luiz, agora é contigo. Tá, joia. Obrigado, Fabrício, mais uma vez pelo convite. Vamos àquilo que importa. Eu queria começar de uma forma diferente hoje, né, nessa liberdade que nós temos aqui já no canal, com o Fabrício, na nossa relação. E quem estiver acompanhando, que quiser, eu estou abrindo aqui, já está aberto em 2 Timóteo, capítulo 3, que é o mesmo texto que a gente vem conversando, né, já há algum tempo. E eu vou ler apenas alguns versículos rapidamente. Diz assim, a palavra de Deus, né, que é essa autoridade que nós vamos falar hoje. Capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos diabólicos, em algumas versões, trabalhosos, tempos difíceis, né? Aí, no versículo 2, aquele versículo famoso, né? Haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, né? Aqui vem já a figura dos falsos mestres, né? Que blasfemam contra o nosso Deus, o único Deus, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, e vem uma lista, né? E eu já vou, daqui do versículo 2, eu vou pular lá para o versículo 14, que vai ser digamos assim, a estrutura do que nós vamos conversar hoje vai estar aqui nesse texto, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do 14 ao 17. Diz assim, tu, porém, né, Timóteo, aqui o apóstolo Paulo, né, falando para ele, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem aprendestes. 15. E que desde a tua meninice fostes ensinados, ou sabe, as sagradas letras, as sagradas escrituras, né? Já com letra maiúscula na CF, que é uma versão que eu gosto bastante, que podem fazer-te sábio para a salvação, vírgula, pela fé em Cristo Jesus. 16. Esse versículo, nós vamos depois ter um tempo nele, mais para o meio ali, né? Diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa e apta, né, e útil para ensinar, para repreender, para corrigir ou coarguir, para instruir na justiça. O 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, habilitado para toda boa obra. Agora vamos, eu ia dizer para nós orar, não, estou brincando. Fica orando aí por nós, irmãos. Nós estamos em oração aqui também. Fazer um pequeno ponto. Quando Paulo fala, tu, porém, Nossa! Lá vem, lascou. não, não, porque ele falou, ó, no final, nos últimos tempos terão isso, terá isso, terá isso, terá isso, terá isso, terá isso. Tu, porém, é tipo assim, você não é todo mundo, Timóteo. Aí já acabou essa história. Ai, mas todo mundo está naquele movimento. Tu, porém, se mantém na palavra. Mas todo mundo está fazendo desse jeito. Tu, porém, vigia. Tu, porém, você não é todo mundo, não, viu, Timóteo? Então era mais ou menos isso que estava nas entrelinhas ali, tá, gente? Muito bom. Esse tu, Olha. porém, ele sempre vem depois de uma lista. Ele vai usar isso algumas vezes, né? Tem um pregador, um amigo meu, que já está com 90 e poucos anos, né? Os Zils, que a gente chama aqui no Sul. Mas ele é conhecido a nível internacional, um homem de Deus. Trabalhou com o irmão André, falecido irmão André, do Portas Abertas, muito querido. Que ele tem uma pregação e uma poesia linda sobre essa questão do tu, porém.
Bah, uma hora a gente... Mas então, Fabrício, lido esse texto, eu quero tentar agora para a gente, a guisa, né, da estrutura que a gente está se propondo aqui de falar sobre a autoridade da Escritura, sobre essa utilidade dessa autoridade que é proveniente da Escritura e sobre a finalidade dessa autoridade que nos advém da Escritura, tá? Eu quero trazer para nós aqui um pensamento. Uma das questões mais importantes das religiões, e a gente sabe que as religiões elas já são um engano por si só, é a questão da autoridade que é seguida, ou do parâmetro que é estabelecido para que eles sigam, né, aquilo que eles venham a crer. A gente sabe que a palavra religião é uma palavra que vem do latim, religare, e eu descobri há uns mais de 20 anos atrás, ainda quando jovenzinho, né, que é uma palavra que ela só poderia ser utilizada concernente ao nosso Senhor Jesus, né? Porque ele é o único que poderia absorver essa palavra. É uma palavra que foi criada, assim como o rabi, né? E eu gosto dessas expressões que a gente sabe que elas foram expressões criadas para pessoas como nosso Senhor, como Cristo, pessoas únicas, né? Ela não poderia ser utilizada de forma na linguagem portuguesa no plural. A gente fala religiões, a gente está cometendo um erro gramatical, né? Porque ela só pode ser usada no singular, porque essa palavra ela é esse religar, né, já no português só pode ser utilizado a Cristo. Isso a gente vai lembrar de João 14, versículo 6, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui nós já podemos enxergar a autoridade em que Jesus e que as Escrituras registram, né, aquilo que nós podemos entender como salvação, né, que já está dentro do assunto aqui. Mas uma das questões mais importantes de qualquer credo, de qualquer grupo organizado, religioso, ou essas seitas, é a sua questão de autoridade. Porque pela autoridade nós acreditamos o porquê nós acreditamos e qual ensinamento nós ensinamos. Então, na verdade, a autoridade é uma referência para nós de todas as formas. Primeiro como parâmetro e primeiro porque ela vai nos ensinar o que nós devemos ensinar. Então, nós cristãos entendemos que a autoridade que está sobre nós como crentes sinceros em Cristo Jesus, cremos que essa autoridade é a palavra de Deus. Inerrante, infalível, indestrutível, irrevogável, imutável, autoritativa, viva, poderosa, né? É a palavra de Deus. E é importante lembrar que nós não podemos concordar, mesmo nós cristãos, no nosso evangelicalismo no Brasil, pegar uma deixa aqui do Fabrício, esses grupos, essas megas igrejas, tem muitos grupos no meio evangélico que eles têm a teologia do crescimento, né? Eles pegam traduções bíblicas para amoldar a ideia deles de evangelho, ao pensamento deles. Cara, isso é uma catástrofe no cristianismo. Isso não é uma coisa positiva, porque é daí que advém as heresias, as distorções, os desvios, o pecado contra a soberana autoridade das Escrituras sobre a igreja hoje. Quem governa a igreja hoje? É uma pergunta que nós podemos responder. Quem governa a igreja hoje? Quem está sobre a igreja hoje? É o Espírito Santo. A gente tem a mania de dizer que é o Espírito Santo de Deus. Eu queria não trazer uma nova forma, mas eu queria fazer uma afirmação. O Espírito Santo é Deus, tá? Ele não é uma secretária, não, ele tem autoridade, ele governa a igreja. Mas por onde que o Espírito Santo governa a igreja? Pela Escritura Sagrada, inspirada por ele. Então, dito isso, falando do Espírito Santo, a gente pode tentar trazer um parâmetro aqui, e eu vou dizer isso porque é muito difícil conciliar escolas, visões, linhas teológicas sobre esse assunto.
tá? A gente é um assunto que não dá para esgotar, a gente sempre conversa aí o Fabrício sobre isso. É um assunto que a gente não tem a pretensão de esgotar aqui em 40, 50, uma hora, não tem como. Esse assunto vai longe, dá pano para manga, como se diz, né? Mas a gente vai tentar trazer aqui um pano de fundo bem bacana, pelo menos, tá? Eu queria, para falar sobre isso, dizer que nós não podemos concordar sobre nada, mesmo no meio cristão, no meio evangélico, até que nós venhamos concordar como concordar, que é o gancho do Fabrício ali. Se três pessoas discordarem, a gente precisa ter uma pessoa que vai ter o voto de Minerva. Mas isso falando de pessoas. Agora, falando de autoridade, a autoridade tem autoridade para desempatar, para dizer o que é, para trazer o ponto final. E neste caso, não são as opiniões do Fabrício e nem do Aloísio, mas sim as Sagradas Escrituras. Ela tem essa autoridade. Por quê? Quando Deus criou, e disse lá no início em Gênesis, disse Deus, haja luz, e houve luz, aquela narrativa. Vocês sabiam que no hebraísmo, e também já no grego, vai aparecer 3.800 vezes a expressão Deus disse? Pelos patriarcas, pelos profetas, pelos apóstolos. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma narrativa de Deus. Então, é Deus exalando a sua palavra, a sua voz, não é verdade? Pelas escrituras sagradas. Então, logo nós temos aqui um parâmetro de como concordar. Se nós entendemos, nós que somos uma igreja que tem sido atacada no cerne da nossa fé, hoje, na igreja brasileira, é do conhecimento de todos, tem vozes nacionais que já têm dito que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Isso aqui já é a teologia liberal, que é um câncer, né, nos nossos dias, que veio para destruir a integridade da igreja, não das escrituras, porque a escritura é indestrutível. Jesus já disse, né, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, as minhas palavras não passarão, elas permanecerão eternamente. Davi tinha dito isso no Salmo 119. Isso, a gente pode falar sobre a eternidade das escrituras dessa forma, porque o verbo eterno que traz vida para elas, inspirado por esse governo sobre a criação, por esse governo sobre a igreja, por esse governo sobre a família, sobre o homem de Deus, o servo de Deus, a mulher de Deus, né? A serva de Deus, sobre os filhos amados, sobre o contexto de sociedade. Ele traz os termos. Esses são os termos. Essa é a autoridade. Um exemplo muito simples. Quem criou a família? Nós cristãos deveríamos saber, nós sabemos. A primeira instituição de Deus, quem criou a família foi Deus. Isso lá em Gênesis. Né? O casamento, quem criou? Foi Deus. Essa união matrimonial. Né? A criação, a ordem de frutificar, de fecundar, de encher a terra, quem criou isso? O famoso mandamento de Gênesis. Foi Deus, na sua autoridade. Isso foi registrado? Foi, meus amados. E essa é a autoridade, o registro, as escrituras. Por isso que 3.800 vezes vai ver, disse Deus. Nossa! É tremendo, não pelo numérico, mas aqui é o que a gente chama de plenária. É Deus ditando, e esse mesmo Deus que através do Espírito Santo, que é Deus, né? Ele vai inspirando homens santos, separando esses homens, como diz as Escrituras. Isso não é uma fala minha, está em Pedro, né? Todas essas referências eu tenho todas elas à mão, tá? Qualquer coisa. Até eu vou ler essa ligeirinho aqui, ó. Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vou ler a partir do 19, que diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis estar atentos, como a luz que ilumina o lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. 20. Sabendo primeiramente isso,
e nenhuma profecia da Escritura, de novo em letra maiúscula, que significa a palavra de Deus, é de particular elucidação, ou interpretação, ou vontade humana. É isso que está dizendo o texto aqui. Olha o versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem nenhum, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Meu irmão, uma expressão que o Fabrício usou, para nós precisa ser suficiente, amém? Precisa ser suficiente o que a gente acabou de ler. Então, não cabe para nós inclinações, ideologias que venham se adequar ao nosso sistema religioso. Isso foi feito, infelizmente, pela Igreja Católica Romana. Já no século IV, quando começou os concílios, eles botaram em pé de igualdade a tradição, né, ali o papado, a tradição da Igreja, em pé de igualdade com a Escritura. E esse engano hoje perpetua na Igreja Evangélica. Vocês acreditam nisso? Algo que começou na Igreja Católica, hoje continua na Igreja Evangélica. Por exemplo, assim, um exemplo. A denominação tem a mesma autoridade que a Bíblia? Não. Mas a Igreja Evangélica tem absorvido esse entendimento errado, esse ensino maligno. O pastor, o bispo, o reverendo, o presbítero, o líder de célula, ele tem a mesma autoridade que as Escrituras. Não. Não tem. Mas isso é um engano que vem lá desde os primeiros séculos, que assombra a igreja, uma distorção, né? Nessa teologia do crescimento, a gente enxerga muito isso. Não só nessa, a teologia da prosperidade também, a teologia liberal, e tantas outras teologias que têm devastado a igreja, né? E conduzido os leigos de uma forma muito errônea. Então, a gente está falando sobre a autoridade das Escrituras. Esse é um assunto impopular. Esse é um assunto que não agrada, porque a autoridade que já está estabelecida, que é as Escrituras Sagradas, que define como o homem deve ser, como a mulher deve ser, como o casamento deve ser, os termos são na palavra. Essa é a autoridade. Como é que deve ser um governo? Os termos são na palavra. Inclusive, a palavra vai dizer que aquele que se opõe a uma autoridade delegada por Deus se opõe ao próprio Deus. Com isso, eu vou fazer um parênteses aqui, Fabrício. Eu não estou endeusando e não estou colocando como a quarta pessoa da Trindade, seria... Como é que seria isso? Quadrade. Agora me Quadrilátero. No quadrilátero, a Bíblia. Não, não é essa a nossa escola aqui, entendeu? A Bíblia não é o quarto ser, não. Mas a Bíblia, ela representa a figura de Cristo. Até o seguinte, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, eu queria trazer para nós que os termos da Bíblia regem nossa vida, como homem, como mulher, como no nosso casamento, na criação de filhos, na sociedade, na nossa profissão, com o nosso vizinho, como igreja. Cara, a igreja precisa muito voltar a esses pilares da autoridade das Escrituras, urgentemente. Por isso que a igreja tem corrido engano atrás de engano, é uma avalanche. Ela tem tentado adaptar, né? Nós somos a era das versões, né, Fabrício? Dos smartphones. Aí tem tudo, é um buffet, né? Self-serve, como é que é? Tu te serve as versões que vão, né, te cativar. Eu gosto mais dessa versão, que eu gosto mais dessa versão, e fico nessa diversão. Mas é tudo para servir os seus interesses, suas ideologias, para manipulação de massa. A gente sabe que é isso. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela não foi escrita para agradar ao homem. Ela foi escrita para mostrar ao homem o que é necessário para agradar a Deus. É a gente que se molda a ela. Ela não pode se moldar a nós. E é isso que o povo tem feito. Ai, mas o povo ali não sabe ler. Queridão, o povo não sabe ler? Então a gente tem que ir lá nas autoridades do ensino e fazer com que o ensino volte para as escolas. Ah, mas o povo não entende, não sabe interpretar texto. A culpa não é da Bíblia.
Fazendo um parênteses aqui, tem uma instituição de advocacia chamada OAB, né? Advogados Brasil, blá, 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 a Organização dos Advogados do Brasil, uma coisa assim. Ordem dos Advogados do Brasil. Isso. Aqui em São Paulo, teve uma reportagem com o diretor da OAB daqui de São Paulo, e foi perguntado para ele assim, viu, mas as pessoas reclamam que está muito difícil fazer o curso, a prova da OAB, que antigamente era mais fácil. Aí ele pegou e respondeu de uma forma, cara, que mas deu uma paulada na jornalista, assim, com luva de pelica, sabe? Bem educado. Ele falou, antigamente existia em São Paulo algumas instituições de ensino relacionado à advocacia. E era o ensino sobre advocacia. E o que era ensinado era o suficiente para a pessoa poder passar na prova. Porém, foi abrindo-se várias e 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 várias instituições com ensino um pouco inferior que não prepara as pessoas para a prova. Eu não vou diminuir o nível da minha prova para me adequar ao baixo nível de ensino dessas instituições. Eles que subam o nível deles. Bah. Então, hoje, você chegar e falar assim, ai, mas essa versão aqui, esses dias mesmo, eu participei de um momento de comunhão com um casal, e a gente estava ali tentando entender por que existe uma versão que é colocada como Bíblia e não é Bíblia. É uma paráfrase da Bíblia. Sim, é verdade. Não vou nem falar o nome dela aqui. Eu sei. O cara pega 5 versículos da Bíblia e vem e faz um apanhado daquilo que ele entendeu. Aí a pessoa tem que ler essa junto com a outra. Falei, filho, se a pessoa tem preguiça de ler, você quer que ela leia 2 livros? Essa que é a intenção dessa Bíblia? Mas ela foi escrita para dar um apoio para poder ler a outra. A pessoa não lê Bíblia porque tem preguiça. Aí agora tem que ler 2. Uma que abre o olho e a outra que desperta o interesse. Não dá. E aí você vai ler, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tem gente pregando essa Bíblia, tem gente levando essa Bíblia para a igreja, e o que está lá é lei. Não é. Aquilo não é a palavra de Deus. Aquilo não é a palavra de Deus. Estou bravo. Muito bom. Agora, eu fico pensando que sobre os nossos púlpitos, pegando o teu gancho, até a conclusão dessa primeira parte, que é sobre a autoridade da Bíblia, da palavra de Deus, eu queria tentar aqui conceituar o que é a palavra de Deus, que seria o termo que nós utilizamos sobre a Bíblia, tá? Até tem aquela pergunta, quando o cara começa a estudar teologia, né? A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? A gente recebe lá no início, né, dos estudos essa pergunta. A Bíblia né? É a palavra de Deus. Então, eu queria falar sobre a palavra de Deus e vou concluir essa primeira parte, tá, Fabrício? Diz assim, a palavra de Deus, dentro do apanhado que eu gostaria de trazer como autoridade das Escrituras, ela é Jesus. São 3 pontos. O primeiro é Jesus. Eu vou pedir uma licença para colocar Jesus como o verbo encarnado, como a palavra eterna. Então, é nesse ponto que eu estou usando Jesus com respeito, né? Com temor e reverência à autoridade dele. Ele está acima, ele é Deus. Mais uma vez, ele está acima ele inspira tudo isso, né? Ele trouxe, ele significa tudo isso. Então, Jesus, ele é a revelação máxima do que a gente entende como palavra de Deus. Quando Deus fala no código humano, que a gente já falou outras vezes, eu e tu, a linguagem humana, por exemplo, Deus criou o homem do barro. Aí Deus, para salvar o homem que tinha caído, porque essa é a linha, né, do tempo bíblica, né? Deus, criação, perfeição, depois vem homem, queda, imperfeição, depois vem Jesus, perdão, perfeição e restauração da eternidade novamente, propósito eterno. Para mim, o evangelho é isso. Então, dessa forma, a palavra de Deus é Jesus, em primeiro lugar. Jesus é a revelação máxima disso, é a chave hermenêutica. Eu gosto dessa expressão, eu sou dessa escola aí. Para mim, Charles Spurgeon definiu muito bem isso aí, né? Ele quis usar um exemplo sobre como seria a Bíblia em relação a Jesus. Ele falou assim como Londres
todas as vielas e becos e ruas e avenidas, as estradas principais da Inglaterra vão dar em Londres. Assim, todos os versículos da Bíblia vão dar em Cristo. Aleluia. Eu estou com Charles Spurgeon. Para mim é isso, entendeu? O segundo ponto, a palavra de Deus é a Bíblia. É esse livro dos livros, é o Bíblios, né? É esse apanhado de narrativas, foi escrito em 1500 anos por 40 homens, talvez, inerrante, infalível, sabe? Não se contradiz, perfeita, luz que nos ilumina, que são os termos da nossa vida, que é autoridade sobre a sociedade, que é autoridade sobre a igreja, sobre a família, sobre o homem, sobre a mulher, sobre os filhos, sobre os pais, sobre tudo que a gente tem noção. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, não é o que diz a Bíblia? E ele também sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, isso é muito, muito importante a gente entender a autoridade da palavra. E o terceiro ponto, a palavra de Deus é o que a gente conhece como pregação, que normalmente são aos domingos à noite, ou, né, em algum outro tipo de culto ou reunião que a gente tem. Então, essas seriam assim, eu não estou definindo e dizendo que é só isso, não. Mas a palavra de Deus, primariamente, na Bíblia, ela é uma revelação final. Então, o que eu quero explicar com revelação final? Eu creio, eu sou dessa escola, essa linha teológica, que não existe mais hoje revelação. Ela já foi nos dada. Qual é a revelação de Deus? Gênesis, Apocalipse. Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus falar em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Não, desculpa, eu não podia deixar de dar essa daí, entendeu? Ah, tudo bem. Tá tudo certo, né? Então a Bíblia, ela é a revelação final. E a pregação, que nós chamamos de pregação do Evangelho, ela pode ser considerada a revelação máxima para a salvação. Até porque eu não entendo, e falo isso com muito respeito, uma expressão artística, que uma música, ou que algum tipo de ciência, algum tipo de medicina, qualquer outra coisa que apenas manifeste a glória a Deus, consiga obter a salvação, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê. Então eu fico com a Bíblia, né? Respeito qualquer outra opinião contrária à minha, como a gente acordou aqui no canal, mas eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que somente o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo homem. Então, para mim, não tem salvação fora da pregação do Evangelho. E vou fazer vou dar uma cutucada aqui geral agora, tá? O Evangelho, meus irmãos, não é Mateus, Marcos, Lucas e João apenas. Nós enxergamos o Evangelho desde Gênesis, amém? Por favor, né? Vamos se aprofundar aí. Cristo está em toda a Escritura. A pregação do Evangelho começa lá em Gênesis. Lembra da semente da mulher? Lá começou o Evangelho. Então, tá, estamos juntos aí, né? Só fazendo esse parênteses aí. Agora eu quero falar desse termo. Falando uma vez da autoridade da Bíblia, eu quis trazer um parâmetro que, para nós temos uma discussão, e aqui eu concluo essa parte da autoridade da Bíblia. O ponto final vai ser o que a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã. Não é mais a minha opinião, não é mais a tua opinião. Engole seco, sim. Sabe? Te arrepende, te converte e te rende à Bíblia. Não é sobre o outro, é sobre Cristo. É sobre a palavra de Deus. Então, é melhor agradar a Deus, ser aprovado por Deus, do que tu perder por causa de uma discussão tola. Com qualquer pessoa que seja. Lembra lá do texto principal que a gente leu aqui essa tarde? Diz assim, ó. Aqui, ó. Que desde a tua meninice conhecesse as sagradas letras para te fazer sábio segundo a salvação. Então, na verdade, a autoridade da Escritura, ela vai te salvar, ela vai te dar sabedoria para não te perder em discussões vãs, perdão.
para te não perder teu tempo com aquilo que é secundário, né? Rupertus, que era um teólogo do século XVII, ele diz: nas coisas essenciais, unidade, respeito; nas coisas não essenciais, né, compreensão; mas em tudo amor. Porque essa é a máxima. A melhor forma de compreensão, ou a maior forma de compreensão, é o amor. Sobre a autoridade da Escritura é isso: ame a palavra de Deus, ame a sua lei, suas ordenanças, suas promessas, suas profecias, amem a igreja, amem a família, porque essas são as instituições de Deus, entendeu? É contraditório a gente dizer que ama a Deus e não ama a igreja, não ama a família, não ama a Bíblia, não, sabe, não ama aquilo que Deus ama. É muito contraditório. É muito contraditório. Então, que a gente possa ter sempre a autoridade da Escritura como parâmetro, nos trazendo os termos, nos trazendo as ordenanças, que a gente possa se sujeitar a essa autoridade e obedecer à palavra de Deus. Agora, para a utilidade dessa autoridade, quando nós entendemos que a autoridade sobre a igreja, que a autoridade sobre a família, sobre o homem e a mulher de Deus, é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Se a gente tiver esse conceito pronto, agora a gente tem que saber qual é a utilidade disso. Aqui a gente está lançando bases de uma estrada para a gente caminhar. Os alicerces, eu poderia citar aqui Lucas 6, né? Jesus fala que o homem prudente é aquele que ouve a minha palavra e pratica, cava profunda vala, né? Aquele cavar de profunda vala ali é todo eu, né? Toda aquela, tudo que Jesus não vai usar, ele pega e joga fora. Aqui não me serve, não me serve. Aí ele lança até o fundamento, que é ele mesmo, né? Esse cavar é até encontrar uma rocha firme, entendeu? Estava conversando com um arquiteto, ele me explicou. Isso é o cavar profunda vala, é até encontrar o solo rochoso, que ali é Cristo, a rocha eterna. O alicerce é a Escritura. Olha que lindo isso. Lançar o fundamento, lançar os alicerces. Esse é o homem prudente, para edificar a sua casa. E vindo com ímpeto, né, o vento, a enxurrada, a água, o que for, não será abalado. Né? Esse é o fundamento, que não seja posto outro fundamento, que não esse fundamento que começa em Cristo, né? E eu gostaria de falar agora, Fabrício, na utilidade disso, sobre expressões que a gente conhece, que às vezes a gente fica meio perdido também, tá? Quando a gente fala de pregar a palavra, sobre a palavra de Deus, a gente precisa entender o que é revelação. Essas três palavras são importantes para nos ajudar aqui na construção agora, no desenvolvimento. O que é revelação? O que é inspiração? E o que é iluminação? Né? Eu sei que o Fabrício conhece essas expressões, me sinto à vontade para falar aqui. Isso não é nada difícil, meus irmãos, é mais simples do que vocês imaginam. Vamos lá. Eu escrevi definições bem objetivas, bem assertivas. A primeira, a revelação é o ato de Deus se comunicar, de Deus se revelar em seu propósito e sua vontade. Isso é revelação. É Deus dizendo, Deus disse, né? E Deus cria, né? O famoso Bará de Gênesis, né? Quem não conhece, Bará, do nada se fez, né? Onde não tinha, foi feito. Somente um Deus, o único Deus poderoso, poderia ter feito isso. Então, dessa forma, revelação é o ato de se revelar, é o ato de comunicar de um Deus que criou, né? E que depois se torna nosso Pai. Ele comunica o seu propósito eterno, que a gente também conhece como, né, de ter uma família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória dele mesmo, na casa eterna, na mesa eterna, com os irmãos eternamente, né, vivendo a eternidade, um novo céu, uma nova terra. Isso tudo é a autoridade das Escrituras que nos garantem, porque isso é proveniente de uma autoridade. O que, por exemplo, a polícia garante? Que nós vamos ter o quê? Segurança. É um exemplo meio grosseiro, mas é um exemplo que serve. Então, quando a gente pensa em polícia, né, ou guarda municipal, ou algum tipo de segurança, a gente lembra dessa palavra, segurança. E isso a gente obtém nessa autoridade que ela garante para nós. Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, antes crede em mim, crede em Deus, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não ia falar, mas eu vou preparar lugar para vocês, então logo vocês vão estar comigo na eternidade. Então, isso é autoridade. Podemos confiar. Por quê? Porque no versículo 16, assim, ó, toda escritura
é divinamente inspirada. Lembrando 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, qual é a fonte? Qual é a origem dessa autoridade? Para que a gente saiba a utilidade, a gente tem que saber... Para mim saber para onde eu estou indo, eu tenho que saber onde eu vim. Então, dessa forma, ela é divina. Ela é autoritativa e divinamente autoritativa. Ela é mais do que isso. Porque ela foi escrita por homens, mas ela foi revelada por Deus. Tipo assim, escreve aí, Moisés, lembra? Vou pegar aqui, ó. Escreve aí, Moisés. Vocês estão me acompanhando? Que pena que não está aqui aberto antes. Mas eu quero dizer assim, ó, é Deus 3.800 vezes no hebraísmo. Tu vai encontrar ele depois, até adentrando ao grego e aramaico, essa expressão disse Deus. E quando disse Deus é para registrar, irmãos. É nesse aspecto que esses homens separados e inspirados, eu já vou chegar em inspiração, né? Mas inspirados pelo Espírito Santo receberam essa revelação de Deus. Qual é a revelação de Deus? Sua palavra, inerrante, né? E essa é a garantia, é a utilidade dessa autoridade, porque essa revelação vai nos dizer como nós devemos viver, com quem nós devemos viver. Quer ver? Ó, o conselho é tão prático de Paulo que ele diz assim, ó, toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa, ela é apta. Está falando aqui que é o Fabrício, que é o Aloísio? Não, está dizendo que é a escritura, amado. Ela é viva, lembra? Hebreus, né? Hebreus 4:12, né? Viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes e tal. Então, nesse aspecto, ela é apta para fazer o quê? Para ensinar, repreender, coagir, né? Corrigir, instruir para a justiça, oriunda da salvação, viu? Porque no versículo anterior está falando da salvação. É sabedoria exatamente para isso, para a soteriologia, para a salvação, visando realmente essa reta final que todos nós cristãos ansiamos. Agora é interessante a gente falar isso, porque no versículo 14 diz assim, ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, as escrituras, sabendo de quem aprendeu. Nisso tem a autoridade de Cristo. A gente precisa saber que foram homens separados por Deus. Se tu for olhar o profeta Ageu, ele era um homem meio tosco, assim. A palavra acho que não é tosco, mas ele era um peãozão, assim, era um homem meio rude. Ele não era polido como Lucas, doutor, médico. Mas Deus usou os dois. Então, onde é que está a graça de Deus nisso? Porque Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Por isso que ele é Deus. Tudo é possível para Deus. Ele pode usar um agricultor, ele pode usar um pescador, mas ele pode usar um médico, ele pode usar um líder do sinédrio, um doutor, um poliglota, e aí vai. Então, essa é uma das riquezas dessa influência que Deus não se absteve. Deus, ele falou no nosso código humano, na nossa própria linguagem. E a nossa certificação disso, dessa revelação, né, é que Deus se revelou na sua vontade, no seu propósito, a pessoas que ele mesmo capacitou, e aqui eu já vou entrar na coligação com a inspiração, através do Espírito Santo, para que tivesse uma inerrância. É daí que vem a expressão que a Bíblia é inerrante. Quem é que garante? E quem é que sustenta isso ao longo da história? O próprio Deus. Por intermédio de quem? Do amado Espírito Santo, que é Deus. E ele inspirou, ele entregou essa mensagem, né? Então aqui nós vamos entrar agora na inspiração, né? Então a inspiração, a partir do momento que Deus revelou ao homem seu propósito, sua vontade, Deus ditou, plenário, Deus falou e pediu para o homem, né? Moisés e mais alguns, anota aí, escreve aí, registra aí. Esse foi o pedido de Deus. Ele fala do coração também, né? Não só nas tábuas de pedra da lei, mas também no coração do homem. Ele queria que ficasse gravado. Essa é a importância da memorização, ou de uma decoração, eu brinco, né? Tem que decorar, irmão, decoração. As escrituras para que o Espírito Santo possa se utilizar. Na inspiração significa que Deus capacita pelo Espírito Santo, que é Deus, a registrar de forma inerrante, inequívoca, de forma autoritativa o propósito e a vontade de Deus.
com narrativas, com história, com gêneros literários, com cores, com todo tipo de cultura, de línguas, porque a Bíblia ela foi escrita originalmente no hebraico, no grego, e também vai ter alguma coisa no aramaico, que era a língua materna de Jesus. E, se eu não me engano, tem Esdras ou Neemias, Fabrício, também tem aramaico, né? É Esdras, eu acho. Eu sei que Esdras era o apóstolo Paulo do Antigo Testamento, me falaram. Eu acredito que era um exímio escritor, habilidoso, né? Como Paulo, e Esdras, ele tinha o aramaico também dentro do seu portfólio. Mas a gente vai ver que a Bíblia vai citar numa descrição de Pilatos, me corrija aí, ou de Herodes, não, acho que é Pilatos, Pôncio Pilatos, um latim, né? Olha só, vai rolar um latim lá dentro das escrituras que a gente às vezes nem se percebe, né? Rola um latim lá naquela plaquinha, né, que foi colocada ali e tal. Mas isso é um outro assunto. Mas, então, línguas diferentes, de culturas diferentes, em eras diferentes, por 1.500 anos. Olha, 1.500 anos, 40 homens, e nós temos o quê? Uma inerrância. Diz que é uma história que poucos, não são muitos que vão acreditar nisso. Eu acredito que Alexandre o Grande ele teve a maior biblioteca de literatura do mundo, né? De livros importantes de várias áreas da filosofia, né? Da história humana em Alexandria, né? Que pegou fogo, botaram fogo naquela guerra e tal. E lá, logo quando ele começou aquele projeto no governo dele, um dos reis que assumiu, se não me engano, ele colocou 70 rabinos para escreverem a Bíblia, não é a Vulgata, cara, Septuaginta? a Septuaginta, exato, obrigado, Fabio. 70 rabinos, eles ficaram em cômodos diferentes. Essa história é linda, né? Traduzindo, cada um fazendo. Não sei quanto tempo eles terminaram todo o cânon do Antigo Testamento, é bom falar isso, né? Do hebraico para o grego, né? Do hebraico para o grego, e diz que não houve uma contradição. E tu sabia que enquanto eles escreviam, se eles errassem uma vírgula, eles tinham que reescrever toda a página, porque podia ser que aquela página estaria com outros erros contaminados, eles tinham que jogar fora, escrever de novo, traduzir do hebraico para o grego, né? Do hebraico para o grego, toda a página. E os 70, eles não vieram a se contradizer em nenhuma vírgula, nem uma pontuação, em nada. Cara, isso é lindo. Isso mostra como Deus preserva a sua escritura. Eu concordo contigo sobre as traduções. Eu sou um cara que eu sou bem criterioso, né? Hoje eu uso 3 traduções que eu confio mais que as outras. As parafraseadas, as paráfrases, né? Eu não gosto também, concordo com o Fabrício. Não consigo, não, sabe? O ouvido está treinado, né, Fabrício? O ouvido está treinado, a gente acaba que a gente não. A gente entende que tem uma inclinação ali, ou de uma linha teológica, ou de uma ideologia, alguma coisa, então não é legal o que estão fazendo. Isso está escrito em Apocalipse, né? Ai daqueles que acrescentarem ou retirarem, né? Será acrescentado ou será retirado deles no seu galardão e nos seus flagelos. Imagina, cara. Ele está falando sobre a escritura ali. Isaías vai dizer também alguma coisa do gênero. Daniel vai também deixar claro, olha, não mexam naquilo que Deus já entregou. Então, dessa forma, a utilidade, né, do que a gente conhece como revelação, como inspiração, ela já está encerrada. Nós não temos mais revelação porque Deus já nos deu, de Gênesis Apocalipse, toda a Escritura. Isso aqui é todo o conselho de Deus que Paulo vai falar em Atos. Lembra quando ele vai lavar as mãos? Olha, eu vou lavar as mãos porque eu já entreguei para vocês todo o conselho de Deus. Quando vinham os lobos vorazes, ó, eu já fui, já fiz minha parte. Eu alertei vocês. Fiquem firmes nos fundamentos, na sã doutrina dos apóstolos, de Cristo. Olha a humildade de Paulo, ele fala em terceira pessoa, né? Ele nem se inclui, né? Depois ele, em Coríntios, ele cria coragem, ele diz, conforme eu entreguei, né? O evangelho é esse. Cristo morto, segundo as escrituras,
sepultado, ao terceiro dia ressuscitado, segundo as Escrituras. Daí ele começa, né? Eu notifico isso, quer dizer, ele chama para si o apostolado, né? Então, dessa forma, a gente vai falar agora bem rapidinho sobre iluminação, porque iluminação é no tempo atual, a gente precisa se situar sobre isso. A gente também, falando de inspiração, a gente não pode colocar mais anexos à Bíblia. Então, não tem mais inspiração, meus irmãos. Tem alguma inspiração divina, divinamente inspirado, como diz as Escrituras? Não. O colégio apostólico, assim como o colegiado dos profetas, existem apóstolos e profetas, eu sei que é uma discussão grande aí, é por isso que eu não acredito. Eu não acredito, para mim, apóstolo bom, profeta bom, é profeta morto, bíblico. Apóstolo morto, bíblico. Porque foi eles que viram Jesus, que tocaram em Jesus. É isso que a Bíblia ensina. E os documentos da igreja também ensinam isso. Por isso que eu vejo que hoje tem falsos profetas e falsos apóstolos, infelizmente. Não me sinto à vontade para falar sobre isso, porque não creio nisso. Né? E aonde a Bíblia não tem voz, não tenhamos nós ouvidos. A gente não pode fazer teologia aonde a Bíblia não tem autoridade, aonde ela não é pano de fundo. Por favor. Não quer dizer que não tenha voz, vou me antecipar, a voz profética está ok. E o Não, mas apostolado funcional também está ok. não, Agora, o não, ministério é só para alinhar, porque, como você mesmo disse, né, o que a Bíblia não fala, eu me calo, né? Mas, ao mesmo tempo que você colocou que não existe apóstolo e profeta, a própria Bíblia fala em Efésios, né, 4, que Jesus deu uns para profetas, uns para mestres, que no seu caso, pastores no seu caso, apóstolos e evangelistas. Óbvio que existe a vocação profética e não a vida lá dos apóstolos. o profeta, né? O Profeta, profeta Isaías. nesse sentido, tá? Só para ficar alinhado, estou fazendo um Não, pouquinho. claro. Ele acabou de falar aqui, o que a Bíblia não fala, o Micalo falou que não acredita em apóstolo e profeta, mas a Bíblia fala em apóstolo e profeta, então Sim. só para alinhar. Mas aí a gente precisa entender que ali o original de Efésios 4 são homens dons. Uhum, Só que isso é um tempo passado. Então, quando Deus, lá nos primórdios da igreja primitiva, uhum. a gente pode dizer que João, sim ou não? João foi o último apóstolo ou não? Sim. João, que morreu de morte natural na ilha de Patmos e tal, ele foi o último apóstolo. Depois de João não tem mais apóstolos. O que tem é o apostolado, que é uma função, é diferente. O cargo, esse homem dom não existe mais. O colegiado de apóstolos, encerrado. O colegiado de profetas, encerrado. Porque em nome disso, hoje nós temos falsos profetas e falsos apóstolos, e já inventaram até uma extra Bíblia aí, pai apóstolos, Uhum. mãe apóstolos, quer dizer, para te ver como a coisa está escambando. Não, não, isso sim, a Isso Bíblia também fala dos falsos profetas na época dos profetas. A Bíblia já fala disso antes mesmo de existir. exatamente. Então a gente vê que tem aqui digamos assim, um entendimento que Efésios 4 seria para o tempo de hoje. Efésios 4 é a garantia da sã doutrina para a igreja, que nós teríamos uma igreja não manca, uma igreja com todos os dons e ministérios, uma igreja com todas as vocações, mas no colegiado desses homens dons, não. Entendeu? Nesse aspecto, não. Jesus, inclusive, vai dizer que João Batista é o último profeta. Eu não vou continuar a falar de Jesus. Se alguém quiser ir, beleza, eu não vou. O último profeta que Jesus fala é João Batista. Então, aí entra uma outra controvérsia. Entra outra controvérsia. Ele fala que nascido de mulher é o maior, não fala que ele é o último profeta. Tanto é que Paulo recebe a profecia de Ágabo, que era um profeta no meio dos apóstolos, que fala sobre a própria morte de Paulo. O Ágabo profetiza a fome que ia ter na época. Sim, mas aí nós estamos falando do tempo vigente. Nós estamos falando do primeiro século. Nós estamos falando no tempo de Jesus. Não, Um mas Ágabo foi homem. depois. Hã? Mas Ágabo foi depois de Jesus Jesus. já tinha morto. Não, Jesus estava Não. morto, mas é o primeiro século, né? Estava quentinho ainda os escritos. Não tinham nem terminado ainda de escrever. Pedro recém estava lendo as primeiras cartas de Paulo. Paulo nem tinha terminado de escrever as cartas ainda, das 13. Falando do tempo presente, né, Fabrício? Nós estamos em 2023, irmão. Nós não estamos no primeiro século. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Quando Então, Jesus. colegiados já se encerraram. Não, Aí, tudo bem, essa mas é que questão.
a Os questão é... homens bons, eles vão vir de novo, Elias e Moisés. Moisés foi o primeiro profeta da Bíblia. Elias e Moisés, eles vão estar como as duas testemunhas. A gente pode entender que sim. Eu creio que vai ser Não, Elias e Moisés que vão estar aqui no... não é refutando o que você está dizendo, não. Não, Calma, não, fica sim. tranquilo. É que, como você disse que Jesus disse que o João Batista era o último profeta, o que foi escrito por Lucas através de Paulo foi depois de Jesus ter dito isso. Só que os caras colocam esse Ágabo como um profeta. É nesse sentido que A eu quis gente teria que dizer. saber a idade dele. Daqui a pouco ele era mais velho que... porque tem... Quer ver, Não, ó? mas ele estava com. É isso que eu quero dizer. Ele estava na época de Paulo. Paulo é pós-Jesus. Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha dito tudo que ele tinha dito. É isso que eu estou dizendo. Aí Paulo vem, fica 10 anos na Arábia ali, tal, 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 tal. E no Sim, meio mas do ministério dele, Jesus morreu, o Jesus como homem, 100% homem, ele morreu com 33 anos, é muito novo. certo? Paulo era novinho também. Então, na verdade, se nós localizar o tempo na história do primeiro Hum, século e os escritos do Novo Testamento, hum. entendeu? Paulo conheceu todos os apóstolos. Você quer dizer, então, que esse Ágabo era mais velho que João Batista? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que eu não sei a idade dele. Tá. Então, pode ser sim uma questão. Nós estamos falando do tempo de Jesus. Tá. Entendi. Não é atemporal. O Uhum. entendimento aqui é temporal. O primeiro século, ali, quando foi escrito as cartas e tal, né, ele até não é citado, talvez na teologia, ele pode ser citado como muitos outros. Não sei se é a relevância dele, ou não sei. Realmente eu não tenho como te falar isso agora. Não, tudo Agora, bem. como iluminação, eu queria usar uma fala de Paulo para nós entrar no assunto, já ir concluindo, né? Sim. Iluminação, eu queria que a gente abrisse em 1 Coríntios 2:12, bem rapidinho aqui, ó, que é um texto clássico para nós falar sobre a iluminação, né? A gente veio falando aqui que é o que está vigente. O que nós temos hoje? A gente não tem mais revelação, a gente não tem mais inspiração, porque a gente não pode mais acrescentar nada, né? Mas aqui em 1 Coríntios 2:12 diz assim, ó, eu vou ler a partir do versículo 9, que é um versículo muito conhecido de todo mundo, para contextualizar a galera. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, né? Nem jamais penetrou em coração humano, né? Tem uma versão que diz assim, né? São as coisas que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Que frase linda, né, cara? A gente não fala com sabedoria humana, versículo 13, mas com as palavras que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais e deixando de lado as carnais. Meu Deus, precisa explicar isso ou não? Eu acho que não, né? Quem quiser, anota aí, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao 13, eu li aqui. Depois vai dizer ali, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, de Deus. Lê todo o capítulo que é melhor. Contextualiza, mas a gente não fala segundo nossa autoridade. Eu não falo como um teólogo, eu não prego teologia como um comentarista bíblico, como um tradutor bíblico, como um professor de seminário. Eu não falo com a autoridade de pastor, simplesmente. Não, meus irmãos. Eu falo com a autoridade das Escrituras. Eu sou um mensageiro, mas o compromisso de quem me entregou a mensagem é com a sua mensagem, não comigo.
Eu costumo dizer isso. O compromisso de Deus não é com o pregador. Vou repetir. O compromisso de Deus não é com o pregador. O compromisso de Deus é com a sua mensagem, que é maior que o pregador. A Que é a sua mensagem, palavra. a mensagem não está atrelada ao mensageiro. Não está. Deus usou uma mula. Duas, Duas. três. Três. E Jesus falou que podia usar as pedras. Nossa. Então, assim, nós somos os carteiros. Olha que legal. A gente entrega uma carta fechada. E a pessoa abre, e ali está a mensagem. Então, nesse quesito, nós pregadores do Evangelho, a gente precisa saber que é apesar de nós. Somos garçons, né? Se a... Garçons, Garçons, garçons. garçons. Garçons, garçons. É, Eu sou um garçom, você é um garçom. Não, tá bom? ótimo. Se a comida não tiver boa, reclama com o cozinheiro, Muito bom. né? Eu estou É, entregando a comida. Ah, agora tá tu sem vê, sal. Tá sem sal. Peraí, eu vou chamar o cozinheiro. Ô, fulano, vem cá um pouquinho. A mesa número 5 tá dizendo que a comida tá com muito sal. o Fabrício acabou de dar uma das máximas do pregador agora, porque o pregador que expõe as escrituras, ele faz assim, ele vem, expõe as escrituras, ele entrega a mensagem. Tem uma hora da pregação que é isso aqui, ó. Nem enxerga mais a cara dele, só enxerga a mensagem, porque isso é para acontecer que se a pessoa tiver algum problema, é com Deus, com a palavra, não é mais contigo, não é pessoal. Se ela se sentir contrariada, confrontada, é a palavra confrontando e tal. Aqui eu quis mostrar para vocês sobre essa questão da iluminação também. Eu vou aqui, ó, Efésios, bem rapidinho aqui, Fabrício. Sim. Capítulo 1, versículo 18 diz assim, ó, olha que tremendo isso aqui. Tendo, Efésios capítulo 1, versículo 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as quais as riquezas da glória da sua esperança nos santos está em Cristo. Né? Olha só, quem que fez isso? O 17 diz isso. Para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê o seu conhecimento, espírito de sabedoria e revelação. Versículo 17, para iluminar os olhos do nosso coração, o nosso entendimento. No hebraísmo, a palavra coração significa o ser. É o teu ser. É a tua composição. Então, o Espírito Santo, Paulo vai dizer isso, ele vai se encarregar de iluminar os olhos do nosso coração, do nosso ser, do nosso entendimento sobre as riquezas do conhecimento e da revelação de Deus, amém, irmãos? É nesse aspecto. Esse é o nosso tempo, é a nossa era. Então, nós não temos mais revelação, porque nós já recebemos toda a revelação, está aqui registrada, escrita. Nós não temos mais inspiração, porque eu tenho aqui um livro, ó, eu não posso agregar. Não posso, isso seria uma blasfêmia contra as Escrituras, contra o Espírito Santo, porque foi ele que ortogou, que inspirou, que entregou as Escrituras a nós. Mas eu posso ter inspiração porque o Espírito Santo que vive em mim e governa a minha vida. Vou dar um exemplo aqui. Somente o Espírito Santo pode iluminar os olhos do coração. O eunuco, quando o Espírito Santo leva Filipe até o eunuco, tem uma pedagogia aqui. Se nós perguntar por o texto, o que diz lá no texto? Entendes o que lês? É a pergunta de Filipe, inspirado pelo Espírito Santo. Ele olha para o eunuco, o que está lendo? O profeta Isaías. Tu está entendendo? O profeta Isaías olha para ele, olha o discipulado aí, ó, bíblico. Olha para ele. Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu vou só concluir aqui rapidinho, Fabrício. Toda vez que um incrédulo pega uma Bíblia, precisa ter um discípulo do lado. Um filho de Deus do lado. Não, mas o discipulado foi deixado de lado e a gente precisa reverter isso daí, né? Mas essa questão de Filipe e o eunuco, uma coisa que eu gosto de sempre colocar um ponto, um contraponto, porque é o seguinte, do mesmo jeito que a Bíblia não diz que foi instantâneo essa conversa, ela também não diz o tempo que levou. Só que as pessoas costumam dizer que
Filipe chegou, leu Isaías, um capítulo de Isaías ali, que estava falando, que era do 53, estava falando de quem estava sofrendo ali, que era o próprio Jesus, e daquilo ali ele já batizou eu. A Bíblia não fala que foi desse jeito. As pessoas deduzem. Pode ter levado quanto tempo? Ele pode ter levado a Instantâneo. viagem inteira. É que nós somos a geração do fast Imediatismo. food, do fast food, E do além disso, Luiz, se você me permite colocar isso, que vai claro. ofender as pessoas se comparam a Filipe. Queridão, se você estiver cheinho do Espírito Santo, igual o Filipe estava, talvez você possa convencer, através de você, o Espírito Santo convença aquela pessoa no start. Tudo bem. Mas não se compare com o Filipe se você não é igual ao Filipe. Entendeu? Aquilo é o contexto daquele momento. Talvez não vai servir com o Aloysio. O Aloysio, eu tenho certeza que o Aloysio tem histórias para contar, que ele discipulou pessoas durante 5, 10 anos para essa pessoa se decidir batizar. E uma coisa interessante Então você sobre fez errado, Aloysio, que era para ser na hora. Você fez errado, tá faltando coisa para você. Você não fez igual o Felipe. isso aí é a chamada, né, Fabrício, de criar uma doutrina onde não é uma doutrina, né? Isso é uma habilidade que nós temos incrível de querer criar doutrina onde não tem doutrina, né? Não, Incrível. esses crentes que não dá testemunho, que fala que quer ir para política. Aí você vai conversar com a galera, ele fala, ai, mas José e Daniel. Eu falei, o dia que você tiver o testemunho de José e de Daniel, eu vou orar para você estar lá. Não se compare, meu amigo. Não se compare. Você quer se comparar com o fim da história de José, mas você quer ficar preso igual ele ficou? Uma coisa que preocupa muito, Fabrício, eu não tenho dúvida que a igreja ela tem se distanciado da autoridade das escrituras. Mas por que, Aloysio? Porque ela, a pessoa, ela quer que a Bíblia se molde a ela e não vai se moldar. Então ela não quer essa autoridade, essa é a verdade. Só para fechar esse parênteses aqui. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte, cara, eu não creio que essa palavra é a palavra de Deus. E eu conhecendo o caráter da pessoa, eu falei, eu sei por que você não crê que é a palavra de Deus. Porque você é um cara muito Caxias. É um cara que respeita e é um cara que obedece. E você não está pronto para obedecer o que esta autoridade tem para sua vida. Você não quer largar muitas coisas porque você sabe que se você falar que crê, automaticamente você vai ter que obedecer. Então é mais fácil você falar que não crê, porque assim você está livre. Mas se você falar que crê que isso é a palavra de Deus, você sabe que você vai estar se contrariando a sua própria cultura, a sua própria cosmovisão, a sua própria forma de pensar. Que se eu creio, eu tenho que obedecer. É. Foi isso. Foi isso. E uma segunda pessoa chegou para mim e falou, Fabrício, é lindo você falar da Bíblia, é lindo você falar que lê, é lindo você fazer o trabalho que você faz, mas me tira uma dúvida, o que te dá certeza que que a Bíblia é a palavra de Deus? E não as outras filosofias, não as outras religiões, como você colocou aqui no início? Eu falei para ela, pelo simples fato, a palavra de Deus me confronta, ela não me conforta, ela mostra a porcaria de ser humano que eu sou. É por isso que eu creio que ela é a palavra de Deus. Simples assim, ponto final, acabou, beijo, tchau, me liga depois. E a gente é chamado como embaixadores, como com esse espírito profético. Nós não somos diplomatas. O evangelho não é um travesseiro para as pessoas dormirem em paz nos seus pecados, com seus desejos. Não, é um ultimato. Arrependam-se dos pecados, convertam-se dos maus caminhos. Vocês estão a passos largos para o inferno. Mas, Luiz, se nós temos que mudar esse título ou mudar nossa atitude. É o que eu estou generalizando. Eu, você, todo mundo, tá? Para não falar que, ai, não. Essa palavra embaixador, cara, me deixa triste. Porque é um título, eu sei que é bíblico, mas a gente está tomando um título que a gente não condiz com a atitude de um embaixador. Como você acabou de falar, se nós somos embaixador dessa mensagem, você não sabe nem o que está escrito nessa mensagem. Você prega a coisa que você quer, você prega a coisa da sua cabeça, você não respeita a autoridade dessa mensagem. Então, embaixador, título, não bate, porque o embaixador, ele representa um reino ou um país. E um rei. Então, e se nós representamos o reino de Deus, você pergunta para a pessoa, o que é o reino de Deus? Ai, é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Não, isso é muito pouco. Explica o que é essa justiça,
explica o que é essa paz e essa alegria no Espírito Santo, trava aí a conversa. Então, não leve um título se você realmente não age como um. Para falar que você é embaixador, eu tenho que chegar em você e falar como é que está o país onde você veio? Como é que está o reino que você representa? Como é que está o rei que você E representa? ainda mais essa voz profética, porque para nós o evangelho é uma espada. Sim, mas para Né? cortar a mim, não para cortar o outro. Não, mas é uma espada no aspecto em que nós precisamos salvar as pessoas. Sim, Então, nós temos hoje uma igreja que se acovardou, uma igreja que, em épocas de polarização, né? A polarização, o 8 ou 80, trouxe isso de uma forma desastrosa. Eu digo assim, em épocas de polarização, já ouviu isso de mim, eu acho que em outra oportunidade, posição. Essa é a minha resposta, posicionamento. Agora, nós precisamos ser embaixadores no seguinte sentido: nós carregamos a autoridade das Escrituras. A finalidade disso não é só a salvação. A salvação não é um fim em si mesmo, mas é o cumprimento do propósito de Deus, da agenda da igreja. Só que daí nós temos nos distanciado da autoridade das Escrituras, que diz como a igreja deve ser, que diz como um membro da igreja deve ser, que diz como o marido deve ser, como a esposa deve ser, como os filhos devem ser, como a família deve ser, como a sociedade deve ser. Então, a gente tem se distanciado em todas as esferas. Nós temos uma autoridade estabelecida por Deus, e isso é suficiente, é autoritativo. Só que nós não assumimos, eu vou usar uma expressão dos neopenteca aqui, tá? Nós não tomamos posse dessa autoridade que está sobre nós no seguinte aspecto: a autoridade ela é desafiada, ela é afrontada, não é confrontada, ela é afrontada nos dias de hoje. Um professor não tem mais autoridade em sala de aula, um policial. Cara, a minha filha estava assistindo uns vídeos engraçados. A gente gosta de dar risada em família. A gente tem um tempo que a gente gosta de dar risada. A gente foi olhar uns vídeos engraçados, que é uma coisa que a gente gosta. E aí apareceu uma hora do vídeo que uma policial está passando, bem no meio do vídeo, assim, cara. Eu achei aquilo tão desagradável. E tem uns caras na rua, assim, aqueles becos. Eu fui criado na periferia, eu tenho liberdade para falar isso. Eu sou um pastor de periferia. Eu tenho cheiro de ovelha, tenho cicatrizes de lobo aqui e tal, tá tudo certo, né? Tenho as credenciais de um pastor de periferia. Cara, no meio da periferia, os caras tudo sem camisa policial passam, os caras jogam água na mulher, cara, na policial. Então a gente está numa época que a autoridade ela é desafiada. De um policial, de uma professora. Eu vi uma professora apanhando na televisão de um aluno. Os pais, cara. Uma época que a família, porque um homem e uma mulher não seguem os termos e a autoridade que está sobre eles, prática das escrituras, tá? O marido é um banana, a mulher é um abacaxi e os filhos são os pepinos. Pronto. São os pepinos. É um desastre. Dentro da igreja tem isso aí, mano. Dentro da igreja. Homem frouxo, que não assume a casa, que não é o cabeça do lar. E aqui já vão dizer que a gente é machista. Por causa do patriarcado, que é bíblico, vão dizer que a gente, cara, não tem. O machismo é pecado, é errado, sabe? Machismo não é um antídoto do feminismo, que é tão errado quanto. Tá tudo errado. cara, Tudo longe. Quando Deus tiver contra falou, as escrituras, qualquer Deus ideologia. ordenou, Deus ordenou, governa, acabou, não é machismo, não é feminismo. Não, governo e ponto. Exatamente, quer ver? Ó? Vou pensar assim, ó. O homem precisa assumir aquilo que Deus entregou nas suas mãos, o seu papel. A mulher que não é inferior ao homem Mas tem o seu papel também. desempenha o seu papel. Acabou. Os dois obedecerem, se sujeitarem à autoridade da Escritura, obedecerem os termos, o acordo de Deus para ser um homem, uma mulher de Deus, como seria a vida seria muito melhor, cara. Quando a gente vê, nós somos um bando de gente desobediente, que se opõe à autoridade de Deus, que se opõe às Escrituras, não aceitamos aqui. Vou ler de novo, agora estou caminhando para o final. Agora vou falar da finalidade. Finalidade da autoridade bíblica. Nós falamos da autoridade bíblica, nós falamos da utilidade dessa autoridade bíblica de alguma forma ali. Eu vou mostrar no texto agora. E agora nós vamos falar da finalidade dessa autoridade bíblica. Então,
do capítulo 2 Timóteo 3 diz assim, que tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e fostes inteirado, sabendo de quem tem aprendido, a quem tu tem inclinado os teus ouvidos. A palavra de Deus. Se tu anda com um homem ou com uma mulher, ou numa denominação, ou num grupo religioso, que eles não ensinam, não expõem a escritura, não lê o texto, não explica o texto, não fica no texto, não exemplifica o texto, não aplica o texto, não ora o texto, não canta o texto, porque tudo é teologia, mas a gente não prega a teologia, a gente prega a palavra de Deus. Se não cantar a palavra, o Martinho Lutero já disse, né? Que os nossos louvores sejam verdadeiras pregações, verdadeiros sermões. Martinho Lutero falou isso. Então, tudo na igreja ensina, tudo é pedagógico. Estamos cantando, estamos ensinando o povo. Vamos cantar as escrituras, meus amados. Agora a gente fica gritando no antropocentrismo brabo, o homem no centro de tudo, necessidade do homem, da mulher. Vamos parar com isso. O culto é veneração, adoração somente a Deus, Pai, Filho e Espírito. Essa é a relação que nós entendemos. Agora, dessa forma, nós temos vivido aquém disso. Sobre a autoridade da Escritura, a gente não pode ir além, já dizia Paulo. A Bíblia diz isso, né? A gente tem que lembrar disso. Na Bíblia, a palavra de Deus diz que a gente não pode ir além do que está escrito. Está escrito isso. A gente não pode ficar aquém, mas a gente também não pode ir além. Uma vez, como pastor, já uma irmã falou, pastor, eu quero fazer um encontro de mulheres. Eu falei, amém, amado. Vou falar de como tratar bem o marido e cuidar da casa. Eu, amém. Só não esquece de uma coisa. E ela, o que é, pastor? O evangelho. Ela me olhou assim, o evangelho? Mas eu queria fazer um chá. Falei, tudo bem, faz o chá, fala sobre relação com o marido, fala sobre cuidar da casa, mas prega o evangelho. O que não pode faltar hoje numa reunião com crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, casais, família? Evangelho, pregação da palavra. Eu insisto nisso, Fabrício. Precisamos sempre permear tudo que fazemos com os termos de Deus, que são a sua palavra. Então aqui ele vai dizer de quem tem aprendido, a quem nós temos inclinado nosso ouvido. Se quem nós temos inclinado nossos ouvidos, se eu tenho inclinado meus ouvidos ao pastor Fabrício, olha uma voz profética aqui, hein? Ô Pai amado, pastor Fabrício lá, daqui a pouco, mas isso aqui não confere. Não conferiu. O ouvido está treinado. Não, não, mas só um pouquinho. Beriano, né? Paulo disse, quando eu falava, eles conferiam. E Jesus disse, vocês julgam ter a salvação, vocês precisam conferir nas Escrituras. Jesus também disse, creiam em mim segundo as Escrituras, e do interior de vocês fluirão rios de água viva. Nós podíamos continuar citando vários textos onde a autoridade das Escrituras gera vida, gera autoridade, gera finalidade, gera utilidade. Aqui Paulo está explicando para Timóteo, não fica colocando o teu ouvido em pinico, para ninguém ficar mijando no teu ouvido, vomitando no teu ouvido. Viu que sinceramente, viu que o pregador está viajando, não prega a palavra, meu irmão, agradece ele, vai orar por ele, diz para ele estudar teologia e Deus abençoe. Com amor, sabe? Outra coisa, ele vai continuar no versículo 15. Eis que desde a tua meninice tu tem escutado, tu sabes as sagradas letras, que pode te fazer sábio. O entendimento certo nos leva a uma fé certa. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, de Cristo, pelo amor de Deus. O cara passa a semana toda enchendo os ouvidos, a cabeça, o coração, os olhos de porcaria. Com todo respeito aqui, de filosofias, de psicologias, de tudo que o mundo oferece, menos as Sagradas Escrituras. E depois ele chega cheio de autoridade, com seus diplomas, porque foi estudar, virou um coach. Chegou um irmão para mim, eu tenho 3 faculdades de palestra motivacional.
que a gente vai fazer com isso? Eu fiquei pensando, Deus, me dá sabedoria para mim não pecar com esse irmão. E eu pedi para ele, cara, eu preciso que tu estude as Escrituras. Se tu tiver interessado em se tornar um pregador das Escrituras, eu vou te ajudar. Mas isso é obra do Espírito Santo, não é minha. Isso é obra do Espírito Santo na tua vida. Porque ele é o autor, então tu vai estar lendo junto do autor. Ele vai estar descortinando para ti. Porque se a cruz não é a motivação suficiente para ti, amado, desculpa. Tu não quer negar a ti mesmo, não quer tomar a cruz, não quer perder a vida, não quer renunciar a tudo, não quer, por amor de Cristo, o Evangelho, então desculpa, não adianta tu te tornar um grande coach, não adianta. Isso não vai salvar ninguém, é a pregação do Evangelho, que é a salvação, é o poder de Deus, é a salvação para quem crer. E aqui ele vai dizer o seguinte, salva, para te fazer-te sábio, do versículo 15, 2 Timóteo 3,15, para a salvação. A finalidade começa aqui. Pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? O JN, Jornal Nacional? Cid Moreira? Não, mas ele narra a Bíblia, né? Deu um tiro no pé aqui. Mas não é a palavra. Enfim. Então, o que tu tem ouvido? De quem tu tem ouvido? Para gerar fé em Cristo Jesus. Porque toda a palavra, outra coisa. Cara, as pessoas acham que só o que a gente tem que estudar, pregar, compartilhar são as cartas de Paulo ou são os evangelhos. Eu não sei de onde é que elas tiraram isso. Aqui está dizendo do grego, toda é toda, mano, toda, tudo. Não é as partes que tu quer. Não é, o Fabrício tem me ensinado sobre o ouvido seletivo. Tu quer ser uma pessoa que tem ouvido audição seletiva, só ouve o que tu quer escutar, tu fica escolhendo só o que tu quer comer, parece um guri de apartamento, sabe? Com todo respeito a quem mora em apartamento, entenderam, né? Essa geração assim, não pode falar nada, vou processar. Agora um pastor me convidou para falar e falou, pastor, vai ter a gravação no YouTube para trazer uma palavra num lugar. O pastor conhece as regras e normas do YouTube. Eu olhei assim, como assim? Desde quando eu tenho que conhecer regras e normas do YouTube, com todo respeito, Fabrício? Você que não coloca lá no YouTube. A minha pregação. Você que não coloca no YouTube. É bem capaz que eu vou ter que ler regras e termos do YouTube para empregar. Não, mano, não. Eu falei, pastor, olha, se tu acha isso, então eu vou recusar o teu convite, vou agradecer. Desculpa aí. Não, desculpa aí. Desde quando regras de YouTube, termos, né? Termos do YouTube tem que pautar a pregação da palavra de Deus. Não, mano, não. Toda palavra, toda a escritura é inspirada divinamente por Deus. Isso aqui é a fonte, mas é a natureza da autoridade bíblica. O Criador tem os termos para a sua criação, amém? É ele que diz para a sua criação. Vamos lembrar do vaso de barro aí, ô Fabrício? Ou por acaso é o vaso que diz ao oleiro, ó, me faz assim? Hoje está assim. Está assim, né? Hoje o vaso quer dizer para o oleiro como é que ele tem que moldar ali, né? Formar o vaso. Então aqui, ó, toda a palavra. Então vou te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, tu que é um pregador, prega a palavra de Deus, que nem Paulo disse para Timóteo. Toda. Paulo disse assim, ó, eu entreguei para vocês todo o conselho de Deus. Uau! Que versículo, cara. Já pensou tu poder chegar num nível, Fabrício, que poder dizer assim, ó, poxa, eu consegui entregar todo o conselho de Deus. Eu acho que a gente não vai conseguir. Desculpa, eu acho que a gente não consegue. Paulo falou isso. E tu vai olhar a raiz do grego ali, tu fica arrepiado, mano. Porque logo depois ele vai dizer que lavou as mãos. Só que ali, ele está falando do evangelho, tem mais essa, né? Os apóstolos. Então, nessa parte aqui, ó, toda a escritura é divinamente inspirada. Essa é a natureza da escritura, é a essência, é a fonte dela. Ela é apta. A escritura é apta. Não é tu, vaso de barro, tu contém o tesouro, amém? Não é tu. É apesar de ti. Essa frase o Fabrício conhece.
Já tem uns 10 anos que a gente usa ela. É apesar de mim, Deus bom, é Ele que faz, é Ele que fala, é Ele que opera, Ele que convence, o Espírito Santo, que é Deus, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que aí vai entrar o Cronos, o Kairos, aquele negócio do tempo, né, no grego lá, em relação à conversão das pessoas. Eu concordo com o Fabrício. Não, não é assim, sabe? Fast food, imediato, né? Parece que a pessoa ouviu agora, já tem que virar um apóstolo Paulo. Poxa, gente, calma. Mas tem esperança que no teu auditório, não sei se essa é a palavra correta, mas é o que veio agora, na tua Audiência. pregação, pode ser que esteja um Charles Spurgeon, pode ter um Billy Graham, hein? Aleluia, que tenha. Pode ter um Fabrício, né? Pode ter que Não, ter um. Fabrício tem de monte, tem joio na igreja para dar pau. Sabia que ele ia dar essa daí. Mas, tipo assim, apesar de nós, toda a palavra inspirada de Deus é proveitosa, porque ela é apta para ensinar, para repreender. A palavra de Deus tem autoridade para nos ensinar. Às vezes tu vai ler um versículo com o irmão, Fabrício, o irmão olha para ti. Ah, tá bom. Que legal saber que a Bíblia diz isso, mas eu vivo assim, eu penso assim, desculpa aí. Pô, cara, mas não é convertido, eu digo mesmo, não é convertido. Nunca conheceu, não nasceu de novo. Não está vendo o reino, porque só pode ver o reino, só pode entrar no reino. Os dois verbos de João 3, com Nicodemos, que conhecia muito mais a Bíblia que nós. Era muito mais comprometido que Deus que nós. Vamos combinar, Uhum. Nicodemos. O Jesus falou, ó, Nicodemos, pô, tu não está entendendo. Nasce de novo. Obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. Nascer de novo. O cara não pode ver e não pode entrar nesse reino de Deus. Porque não conhece. Meu amigo, eu tô aguardando aqui, rapidinho, eu vou até colocar isso aqui na gravação, não tem problema nenhum. Tá chovendo muito aqui. Pode acontecer da gente perder a gravação, porque quando começa a chover muito aqui, cai energia e vira um balaio de gato. Então, se você conseguir para suas considerações finais aqui, eu agradeço para não ter que voltar a gravar de novo. Não, mas não vai cair. Então, toda a escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, repreender, para corrigir, redaguir, né? Para instruir na justiça, para que todo homem, aqui de fato chegou à finalidade, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, instruído debaixo dessa autoridade para toda boa obra. A finalidade da autoridade que nós recebemos, nós estamos sujeitos, é para que essa palavra gere em nós, ela é a boa semente para a salvação, está no Evangelho, está em João. Essa palavra possa gerar salvação para outros. Então, o nosso desejo aqui, né, mais uma vez nessa gravação, é que todos nós possamos voltar a estar sujeitos à autoridade das Escrituras Sagradas, primariamente. Os termos para mim ser homem, para mim ser mulher, para mim ser um bom filho, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, ter uma família com um bom testemunho de Deus, ser uma igreja que anda bíblica saudavelmente, uma sociedade melhor, bíblica saudavelmente, estão na Bíblia. Essa é a autoridade das Escrituras. Nós estamos fugindo dela, nós estamos nos afastando dela, porque ela não concorda com a gente. Quando a gente abre a Bíblia, ela diz que nós somos pecadores, os principais pecadores. Quando a gente abre a Bíblia, é Deus pregando para a gente, iluminando o nosso ser e nos fazendo ser homens e mulheres que precisam se converter dos maus caminhos, se arrepender dos pecados. E nós precisamos obedecer a essa autoridade. Essa é a autoridade que nós precisamos obedecer com todo o respeito às confissões de fé, com todo o respeito às denominações que às vezes querem governar sobre nós. Pedro diz, não governe sobre o outro, não governe sobre as ovelhas do rebanho de Deus. Cuidado, cuidado. Tu que tem comido, tem pegado a lã para ti, tem comido de uma carne que não é tua. Vamos nos sujeitar à autoridade de Deus através da sua palavra, da sua voz, através da Bíblia. E viver dessa forma, piedosamente, em santidade, em pureza, em temor, né? Eu anotei aqui um último versículo. Eu vou só mencionar ele aqui. Ele está em Isaías
62:2, tá? Posso ler, Fabrício? Leia e finalize, por favor. Que eu vou concluir, ó. Isaías 62:2 diz assim, sobre a autoridade. Sessenta e seis, 2. Porque, diz o Senhor, mas para esse olharei, para esse pobre e abatido de espírito, que treme e teme diante da minha palavra. Que nós possamos ser esse homem e essa mulher que temem e tremem diante da palavra da autoridade de Deus, que está sobre a igreja hoje, que é a Bíblia, está sobre a igreja. Não é a igreja que diz o que a Bíblia tem que ser, mas é a Bíblia que vai dizer o que a igreja, a família e todos nós devemos ser. Amém? Cara, totalmente pertinente o assunto. Eu agradeço, né? Eu estou grato aqui pelo que você trouxe, agradeço, porque eu creio sim que o fato de, desde lá de trás, de forma homeopática, a gente foi se distanciando dessa autoridade bíblica, um monte de erro estourou, está estourando na nossa cara, só que a gente não tem a humildade de falar, Deus, desculpa, erramos. Né? Você tinha um modelo e a gente quis seguir do nosso jeito. Erramos. Não, isso não vai acontecer. Tá? A gente falou aqui sobre a posição do homem, sobre a posição da mulher. Ok, lá atrás foi dito que poderia mudar o que Deus colocou. Ninguém protestou, ninguém se levantou, ninguém foi lá defender a autoridade da Escritura que dizia que tinha que se manter como estava. Hoje, está estourando a nossa cara, que não deu certo. Não deu certo. Ok? Mas amém. Meu querido, eu quero te agradecer, em nome do canal aqui, agradecer você, sua família, seu ministério, pedir para que Deus continue abençoando vocês, que você continue sendo esse apologeta, esse mestre, esse pastor, essa pessoa que ensina, essa pessoa que doutrina, essa pessoa que instrui, em cima desta autoridade. Então, para mim, foi muito pertinente o que você trouxe, e acredito que muitas igrejas precisam voltar a pensar dessa forma. Então, meu querido, Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tamo junto.